Meia Horinha de Enem, um podcast da Secult Andrelândia. O objetivo desse podcast é atrair os jovens de Andrelândia e região para se prepararem para o Enem. O programa será transmitido para as rádios Andrelândia FM e Cultura FM, de forma a contemplar também os jovens da zona rural que não têm acesso à internet. O podcast de hoje aborda aquela que é considerada a mais antiga das ciências e a fonte de conhecimentos e questionamentos para o surgimento dos demais saberes, a astronomia. A ciência que estuda o universo, desde a sua origem e formação aos astros que o compõem e os fenômenos que nele ocorrem. Essa ciência originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano, que desde a pré-história vem utilizando o conhecimento astronômico acumulado durante o tempo para desenvolver as atividades humanas. No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu: o Sol, a Lua, o dia, a noite, as marés, as fases da Lua, dentre outros, e se misturavam ao senso comum, à religião e às lendas, uma vez que vários povos acreditavam que esses astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou vontade. Assim, chineses, egípcios, assírios e babilônicos já observavam o espaço para determinar a contagem do tempo, utilizavam o Sol e a Lua para elaborar seus calendários, definir o melhor período para o plantio e colheita e para se localizar no espaço. Na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizaram pesquisas e formularam teorias sobre o universo. Algumas delas foram contestadas e outras são aceitas até hoje, como, por exemplo, a teoria da esfericidade da Terra de Pitágoras, o ano com duração de 365 dias e 6 horas, as explicações de Aristóteles para as fases da Lua e os eclipses solar e lunar. Com o passar do tempo, a astronomia se afastou do senso comum e das religiões, desenvolvendo-se a partir da incorporação de novos conhecimentos obtidos a partir da interação com outras ciências, como, por exemplo, a física, a química, a biologia, a geografia e as novas tecnologias, que passaram a ter um papel fundamental na observação dos astros e nas investigações dos fenômenos astronômicos. Hoje, essa ciência está dividida em vários ramos: astrofísica, cosmologia, astrobiologia, planetologia, dentre outras, e assim influencia muitas outras ciências, uma vez que o interesse pelo espaço não está restrito à astronomia, e a resposta de muitas perguntas nas demais ciências depende do conhecimento do espaço. Convidamos para a conversa de hoje Adriano Sá, mestrando em Física pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e atualmente secretário de Educação de Arantina. Convidamos também José Ronaldo Nogueira Filho, graduando em Engenharia Aeroespacial pela Universidade Federal do ABC em São Paulo. Eu sou Guilherme Landim, secretário de Cultura de Andrelândia, doutorando em multimeios pela Unicamp e fã de Star Trek. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Queria começar aqui falando que eu sou fã da banda KLB, já que o Guilherme não fez isso na minha apresentação, e eu acho que é uma informação importantíssima, né? Então a gente vai começar fazendo um breve histórico da astronomia.
passando lá pelos anos antes de Cristo ainda, na China, na Mesopotâmia, na Grécia. E vamos seguir esse caminho até Galileu, Newton, Einstein, explicando aí como a ideia, principalmente do lugar da Terra no universo, foi desenvolvida ao longo dos séculos. E vamos dar uma ênfase à gravitação, que é a teoria que explica, né, o movimento dos corpos celestes. Então a gente começa lá na Mesopotâmia com os matemáticos, né, que estavam muito ligados à astrologia ainda na época. A astronomia e a astrologia se confundiam muito, como o Guilherme falou. Eles acreditavam que os céus eram regidos por deuses, né, e os fenômenos dependiam do humor desses deuses. Então a astronomia estava muito ligada à astrologia naquela época. Depois, hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Depois da Mesopotâmia, a gente tem poucos relatos, na verdade, da astronomia chinesa. Por que poucos? Porque a maioria dos relatos se perdeu. Foram queimados, né? Os livros foram queimados por um imperador da época e restaram poucas informações. Mas a gente sabe que era uma astronomia profundamente religiosa, também ligada à astrologia. Lá que é criado, né, esse calendário de 365 dias, que conhecemos, e lá eles já previam também os eclipses. A astronomia sempre foi muito importante no dia a dia do ser humano, porque através dela torna-se possível entender quais são as épocas em que os dias são mais quentes, os dias são mais frios. Isso é essencial para quem sobrevive no meio de uma selva, né? Não teria... Se você está no meio de uma selva, num país extremamente frio, é importante você saber a época do ano em que o inverno vai ser mais rigoroso, a época do ano que vai estar fazendo um pouco mais de calor, para você conseguir sobreviver. E um outro ponto é a agricultura. A agricultura foi desenvolvida baseada nos estudos de astronomia. Foram os egípcios, né? Então, lá no Egito, eles começam a desenvolver estudos de astronomia para conseguir plantar o seu próprio alimento. Esse foi o principal passo da astronomia egípcia. Depois, a gente parte para a Grécia, né? Onde a ciência estourou, despontou. Na Grécia, vários dos filósofos, né, os cientistas da época, conhecido como filosofia natural, né, estudavam os céus. Lá também apareceu o conceito da Terra como esfera. Porém, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Vocês vão ver que essa ideia de Terra como centro do universo sai da Grécia e ela vigora por muitos anos. Vamos citar aqui agora alguns nomes, né, mais marcantes daquele período. A gente começa com Tales de Mileto, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ali ele já conhecia a curvatura da Terra, né? 600 anos antes de Cristo ele já conhecia a curvatura da Terra, apesar de 2000 anos depois ter gente duvidar dela. Ele introduz ali alguns fundamentos do Egito. Ele já sabia que a Lua não tinha luz própria, que na verdade ela refletia a luz do Sol. E ele já chegou até a calcular um eclipse que ocorreria no ano 584 a.C. Então, era bastante conhecimento. Imagina, né? Naquela época ele já conseguia fazer isso tudo. Depois, um outro importantíssimo, e que hoje é muito citado, é o Eratóstenes. Porque foi o primeiro a se ter relato de ter calculado o diâmetro da Terra, né? Ele provou que a Terra tinha um formato próximo de uma esfera, calculando o diâmetro dela. E como que ele faz isso, né? Ele mede o ângulo da sombra
que ocorria entre uma cidade e outra. Por exemplo, o raio solar ele incide sempre paralelamente à superfície. Todo raio solar vai incidir paralelamente. Então ele percebia que no primeiro dia do verão, na cidade de Siena, no Egito, hoje essa cidade já mudou de nome, na época era Siena, o fundo de um lago, de um poço, era completamente iluminado, né? Então o sol estava inserindo diretamente, não fazia nenhum ângulo com aquele ponto. E no mesmo período, na cidade de Alexandria, isso não ocorreria. O sol incidiria e geraria uma sombra. O que ele fez? Ele calculou a sombra que era gerada em Alexandria, o ângulo, né, da sombra. Esse ângulo foi de aproximadamente 7 graus, então ele viu que tinha uma variação angular de uma cidade para outra. Se tinha uma variação angular é porque tinha uma curva, certo? Ele sabia a distância aproximada de uma cidade da outra, e aí por uma relação matemática, que eu não vou aprofundar aqui, até porque seria meio complexo explicar sem um quadro, mas é uma conta relativamente fácil, uma regrinha de 3, com essas duas informações aí do ângulo e da distância de uma cidade a outra, ele conseguiu calcular o raio e o diâmetro da Terra. E ele chegou a um valor muito próximo do que a gente conhece hoje em dia, tá? Ele teve um erro aí aproximadamente de 1% apenas. Então, utilizando um camelo e uma estaca para gerar uma sombra, ele conseguiu praticamente acertar o diâmetro da Terra já naquele período. Ele está sendo muito lembrado, principalmente por causa do avanço dessa teoria, né, anticiência da Terra plana. Aí passamos para Pitágoras. Pitágoras, que fez uma escola de pensadores, né? Ele defendia a esfericidade da Terra. Lembrando aqui que o Tales, ele já sabia que a Terra fazia uma curva, mas até então não defendia que ela era esférica. O Pitágoras, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, já defendia que a Terra era esférica. E foi o primeiro a chamar o céu de cosmos, né? Cosmos no sentido de ordem, né? A ordem que sempre foi, que é e que sempre será. Com certeza influenciou depois a filosofia estoica, né? Dessa união entre a ação de uma coisa e de outra, que tudo está interligado para o bem comum do universo. Surge ali Aristóteles, sem dúvida nenhuma, o maior pensador daquele século, talvez o maior de todos os tempos, teve uma influência gigante até em questões religiosas. Aristóteles defende a esfericidade também dos astros, ele explica as fases da Lua, e o Aristóteles, ele cria um modelo, né, em que a Terra estaria no centro do universo. Ele já defendia essa ideia de Terra no centro do universo e os astros girando ao seu redor, né? Esse modelo que depois se torna um modelo matemático e muito bem elaborado por Ptolomeu. Ptolomeu viveu ali cerca de 100 anos depois de Cristo. Ele cria um modelo para explicar como a Terra estaria no centro do universo e como os planetas girariam em torno da Terra, os planetas e o Sol, né? Ele tem vários problemas para fazer isso, mas ele consegue se sair muito bem. Ele desloca a Terra levemente do centro, então seria próximo ao centro ainda. Cria um ponto referencial chamado equante, e os planetas começam a girar em torno da Terra com esse referencial equante, e de acordo com que um planeta se movimenta, ele ajusta o raio e a velocidade do planeta. Esse ajuste matemático torna possível ele descrever da maneira que lhe cabia, que lhe convinha, né, o movimento do planeta. Então, se ele quisesse calcular o movimento de um planeta que estava mais rápido e ele não conseguia explicar, ele mexia ali no raio, ou no raio do epiciclo, né, do planeta, baseado nesse ponto equante. Ou mexia na velocidade e conseguia calcular precisamente a posição do planeta.
Apesar disso, o modelo apresentava alguns problemas. Por exemplo, não conseguia explicar por que alguns planetas, como Júpiter, retrocediam no céu, né? O planeta ia para frente, em certo momento parava e depois voltava. Não tinha sentido um planeta ficar indo e voltando no céu. E o modelo de Ptolomeu não conseguia dar essa explicação. Se a Terra realmente fosse o centro do universo, por que isso ia acontecer? Mesmo assim, esse sistema foi vigente por quase 1.500 anos. Então, exerceu muito poder, né? Envolveram muitas coisas religiosas, políticas, e esse modelo sempre era o que era defendido, né? Como correto na época. Aí depois, já no ano em torno de 1500 depois de Cristo, bem depois, né, como eu disse, quase 1500 anos depois, o modelo de Ptolomeu começa a ruir, com Nicolau Copérnico. Copérnico apresenta então um sistema heliocêntrico, onde o Sol é o centro, né, e a Terra gira ao redor dele. Ele mantém as ideias aristotélicas, as ideias platônicas de perfeição, né? Então os corpos eles são perfeitos, eles são esferas perfeitas, perfeição das formas do movimento. Só que ele tem um certo receio de publicar essa obra, né? Até o momento a Igreja Católica exercia uma força extremamente grande sobre a academia, sobre os pensadores da época, e não aceitava muito bem ideias que iam de confronto às de Ptolomeu, da Terra como centro do universo. Então, as ideias ficam guardadas, as ideias de Nicolau Copérnico, e elas são publicadas apenas no ano da sua morte. Essas ideias são estudadas por Tycho Brahe. Ele faz vários cálculos, é um cara muito importante porque através dos cálculos dele, ele consegue corrigir muita coisa que estava errada, muitos estudos que estavam errados, ele introduz ali uma matemática que chega a aproximações muito boas. Ele descobre anomalias em várias órbitas de planetas. Ele estuda o movimento de Marte, tá? E ele é o último desses gigantes aí que faziam os estudos dos céus sem a utilização do telescópio, apenas a olho nu. Depois dele, a gente já vai ver os que utilizavam o telescópio. A gente passa então para Galileu, que foi o primeiro ser humano a apontar um telescópio para o céu, né? O inventor da luneta é Hans Lippershey, acho que pronuncia assim, não tenho certeza. Era um inventor, se não me engano, da Holanda. Ele não era astrônomo, ele criou essa luneta para observar objetos na Terra mesmo. E Galileu ficou sabendo da descoberta, começou a estudar, aperfeiçoou e começou a utilizar para fazer observações astronômicas. Ele melhora muito o telescópio, chega se não me engano também, a conseguir um aumento ali de 30 vezes, né, da imagem. Ele que descobre as montanhas, né, as crateras na Lua, então ali ele já dá um baque na teoria da perfeição dos corpos, porque não era completamente esférico, tinha irregularidades. Ele descobre as 4 maiores luas de Júpiter, né? As luas galileanas de Júpiter. E ele faz os primeiros registros também das manchas solares e dos anéis de Saturno. Então, essa ferramenta é importantíssima para a ciência moderna. Veja só a quantidade de coisas que ele conseguiu ver através dela, né? Não seria possível a olho nu. Continuando os estudos, Johannes Kepler utiliza aí os estudos desenvolvidos de Galileu e de Copérnico para elaborar suas 3 leis. A primeira, que afirmava que a órbita do planeta
era uma órbita elíptica, certo? Não é circular, ela é elíptica, ela é mais esticadinha, como se fosse um ovo, vamos dizer assim. Ele elabora a segunda lei também, que relaciona a área percorrida por um planeta de um ponto ao outro com um intervalo de tempo. E a terceira lei, que calcula, né, faz uma relação entre o período, que é o tempo que demora um planeta para girar em torno do Sol, e o raio da órbita desse planeta. Depois de Kepler, entra Isaac Newton. Isaac Newton, que para mim é o maior físico de todos os tempos, ele faz uma revolução na física. Ele consegue unir as ciências da Terra, a ciência do cotidiano, o estudo dos movimentos, a queda de um corpo, o movimento de um corpo, com a mecânica celeste. Ele consegue unir isso com o movimento da Terra, o movimento da Lua, o movimento dos planetas. Para isso, ele desenvolve uma nova matemática, né, chamada de cálculo diferencial integral. Então, tamanha grandeza do cara, ele desenvolve uma área da matemática para conseguir desenvolver uma área da física. E isso foi feito no período de pandemia. É uma curiosidade. Foi em Cambridge, na Inglaterra, a universidade teve que ser fechada, então ele volta para sua fazenda, fica 2 anos reclusos, devido à peste negra, peste bubônica. E aí é nesse período que ele desenvolve o cálculo diferencial integral e consegue, através dele, formular suas leis, as 3 leis de movimento, e a teoria da gravitação universal, que prevê que 2 corpos, né, colocados a uma determinada distância, exercem força um sobre o outro. Quanto maior a massa do corpo, maior a força. Quanto maior a distância entre um corpo e outro, menor a força. Essa seria, então, a força gravitacional. E ela seria responsável pelo movimento dos corpos celestes. Um fato curioso também é que ele ajuda o Hartley, que deu até o nome ao cometa, né? Que o Edmund Halley era um cara que tentava provar que um cometa que ele vinha observando tinha sido o mesmo cometa que já havia passado pelo menos 2 vezes no céu terrestre e tinha sido monitorado pelo menos 2 vezes, né? E através dos cálculos de Newton ele consegue mostrar que realmente aquele cometa tinha uma órbita que fazia com que ele passasse próximo ao nosso planeta no intervalo de mais ou menos 75 anos, que foi nomeado aí como cometa Halley. Depois de Newton, Newton, apesar de ter explicado muito, algumas coisas ainda ficaram em abertas. Por exemplo, o movimento do planeta Marte, que sofre muito porque é muito próximo do Sol, Mercúrio. Marte não, Mercúrio. O Einstein vem para complementar essa teoria do Newton, e aí, com a teoria da relatividade geral dele, ele mostra que o efeito gravitacional, na verdade, é um efeito de distorção do espaço-tempo. Então, imagine que você está, por exemplo, numa cama elástica. Quando você pula na cama elástica, quando seu pé afunda naquele tecido, você está causando ali uma distorção devido à sua massa. A gravidade seria mais ou menos isso. O planeta, ele causa uma distorção no espaço-tempo. A estrela causa uma distorção, como se afundasse, né? Isso seria o efeito relativístico. E quanto maior for a massa, maior vai ser essa distorção, certo? Isso vai gerar a gravidade. Essa gravidade, por exemplo, é capaz de curvar a luz. Isso foi verificado experimentalmente em 1919, em Sobral, no Ceará. Os discípulos de Einstein, os cientistas que trabalhavam com ele, vieram para Sobral para observar um eclipse. E através desse eclipse, eles iam conseguir detectar
qual era o ângulo, né, que a luz se alterava quando passava perto de uma estrela extremamente massiva. E eles detectaram que realmente, quando a luz passava perto dessa estrela, havia um ângulo ali de defasagem e a luz se curvava. Então esse foi o complemento de Einstein na teoria da gravitação. E aí chegamos, né, no atual momento. Hoje a gente entende a gravidade mais ou menos dessa forma, como uma distorção do espaço. A gente entende que a Terra gira em torno do Sol. Porém, hoje sabemos que o Sol não é o centro do universo. Sabemos, inclusive, que o universo nem tem um centro. Ele está expandindo. Alguns acreditam que ele vai se expandir, depois vai contrair, e depois vai se expandir de novo, no movimento eterno, né, de expansão e contração. Outros acreditam que não, que vai ter um colapso, que geraria o fim do universo, quando ele inflar tanto que não conseguir mais expandir. Mas a nossa percepção nos garante que o universo é enorme, saiu do, entre aspas, nada para ir para o tudo, e que nós temos o nosso lugar aqui, que é muito especial, já que não conseguimos detectar nenhuma vida extraterrestre até hoje. Só que, apesar de muito especial, estamos muito longe de ocuparmos o principal lugar do cosmos, no centro de tudo e de todos. Bom, acho que é isso. Adriano, excelente a sua introdução, obrigado. Eu assim, fiquei aqui, é uma aula, né, também, assim, você trazer essa, né, de uma forma tão esquemática, assim, né, pra gente, essas colocações, né, eu achei muito interessante como que a astronomia, essa ciência, né, que fala sobre o tempo, que fala sobre o espaço, e pensar, né, e você concluir isso pensando que o humano é apenas uma partícula dentro disso tudo, né? Porque as grandes questões de distorções políticas que a gente observa com relação ao humano, né, sobre achar um centro das coisas, né, calcular de acordo com a sua concepção, né, isso a gente vê muito na ciência, né, assim, a distorção do uso da ciência para várias questões, né, tá? A exemplo que a gente vê o que aconteceu com o elemento rádio, né, para as guerras também, né? E eu acho que a gente precisa trazer o elemento da ciência, e eu acho muito interessante, tem até um filme que saiu da Netflix sobre o elemento rádio, Marie Curie. da Marie Curie, né? Falando sobre o prêmio Nobel, né? E ela ser, né, referenciada, uma mulher cientista. E eu fiquei pensando muito nisso no momento que você falava, como que a ciência ela está sempre colocada em questionamento. E esse é o papel, né, da ciência, esse é o papel, né, do humano, é questionar, compreender novas formas, né? E você vê que um pensamento ele vai o tempo todo se reconfigurar outro pensamento e criar outras camadas. É como, né? como diria o Newton, né? Se enxerguei mais longe foi por estar apoiado no ombro de gigantes. Né? Exatamente. Então, assim, isso eu achei muito interessante que você trouxe, né? Esse aspecto da filosofia também, isso é muito interessante, né? Você trouxe o aspecto da física, da matemática, da filosofia. E eu queria puxar um pouco a conversa para o José agora, para ele falar um pouco assim também sobre a questão, né? Comentar um pouco sobre o que o Adriano trouxe, essas questões assim. Então, acho que um ponto muito importante que o Adriano levantou e o Guilherme também é que a gente percebe que a ciência ela está em constante movimento. A ciência ela não é estática, ela não pode ser estática. Algo que, por exemplo, Newton, quando formulou as suas teorias da gravitação, foi um marco incrível dentro da física, da astronomia, da matemática.
E isso foi, assim, uma resposta muito boa para as perguntas que tínhamos para o universo, por quase 200, 300 anos. Só que chegou um ponto que a gente não conseguia mais responder essas perguntas, veio Einstein e deu novas respostas, só que mesmo a teoria de Einstein, por mais completa que seja, ainda possui falhas, ainda não consegue explicar muitas coisas. Einstein, por mais que a gente tenha dentro do senso comum a imagem dele como um gênio, alguém assim, inquestionável dentro do senso comum, mas dentro da ciência a gente percebe que isso não é verdade, que ele acabou apresentando algumas falhas em sua teoria, em sua hipótese. Muitas não explicamos hoje em dia, mas outras já conseguimos corrigir. E além das evoluções que tivemos dentro das teorias da astronomia e da física após Einstein, como com Schwarzschild, que veio a teoria de buracos negros, que depois foi mais aprofundada ainda pelo Stephen Hawking, que foi um grande cientista inglês, ficou famoso por, além de ser um grande cientista, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, que é uma curiosidade, que na época ele recebeu um prazo de vida de 2 anos, no máximo, do médico dele. Era uma doença em estágio terminal e ele acabou vivendo por mais de 50 anos depois disso e revolucionando de uma forma imensa a ciência. Tanto que, inclusive, um ponto muito importante que veio após Einstein, que antes, dentro da astronomia e das ciências, a gente tinha a observação e a partir dessa observação dos fenômenos a gente formulava as nossas teorias. Depois da relatividade de Einstein, a gente já conseguiu fazer previsões a partir da teoria e depois confirmar de forma observacional. Por exemplo, os buracos negros. Os buracos negros são uma teoria muito grande hoje dentro da física, muito forte, e que a gente só conseguiu comprovar que eles realmente existem em 2019, quando teve a foto do buraco negro, que ficou tão famosa, foi tão divulgada mundo afora. Que até aquele ponto, a gente previa que eles existiam, mas não conseguíamos realmente provar a existência deles, ter provas mais concretas sobre aquilo. Então, acho que esse é um ponto importante. Por mais que a gente tenha muitas respostas hoje, a gente nunca pode parar de perguntar, e essa é a base da ciência, sempre procurar mais ir além, se apoiando em quem já veio, como disse Newton. Sim, e complementando assim o que você diz, e o Adriano, eu fiquei pensando muito na questão também de como a astronomia está ligada ao nosso cotidiano, né? Porque assim, nós vivemos, a gente está falando, né, hoje de Andrelândia, e a gente vive numa cidade rural, né? É uma cidade rural. E as pessoas estão muito ligadas a esse todo, a esse cosmos, né? Então as pessoas sabem do clima, sabem do tempo, elas preveem algumas coisas nas suas teorias de observação. Então a gente também está ligado na nossa vida a pessoas que não têm esse olhar científico, mas têm um olhar apurado, empírico da vida. Né, que é aquela visão que você falou da agricultura do Egito, né, Adriano? É aquele senhor que só de sair de casa ele sabe se vai chover, se não vai, Sabe, só do vento, pela cor ele tem essa noção. Isso é muito interessante também da gente pensar, né? Como que existe um pensamento sobre, né, essa questão da vida a partir de uma experiência empírica, né? Isso é muito bacana também, assim. E eu queria também, já que a gente também está falando desse assunto, falar um pouquinho sobre, que vocês falem um pouquinho para os nossos ouvintes, para os alunos, estudantes, quem está estudando para o Enem, seja provas em geral para vestibular, que a gente fale um pouquinho sobre a trajetória. Eu queria primeiro para o José falar um pouquinho sobre a trajetória, você falar do seu curso, tá? Como como que funciona, o que estuda, um pouquinho esse relato seu. Então, vamos começar, acho que eu queria fazer um link, porque eu cheguei no meu curso através da astronomia, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu conheci o tema, me apaixonei pela parte de astronáutica,
e resolvi cursar engenharia aeroespacial, que apesar de não ter tanta semelhança com astronomia, apesar de depender muito, porque o engenheiro aeroespacial, para fazer um breve resumo, ele vai estudar os movimentos de corpos construídos pelo homem, além do planeta Terra, seja em viagens para Marte, como já estamos mandando robôs, tudo. Então, assim, a gente depende muito da astronomia, do estudo do movimento dos planetas, para poder fazer todas essas missões, sabe? E além de a engenharia aeroespacial hoje depender muito da astronomia, ela também ajuda muito a astronomia hoje em dia, porque, para quem não sabe, os telescópios terrestres, eles sofrem problema com a atmosfera terrestre. Por mais que a gente use no Chile, por exemplo, no deserto do Atacama, que é um ponto muito alto, sem cidades perto, para causar essa interferência, a gente ainda tem problemas. Então, aliando a astronomia e a engenharia aeroespacial, a gente criou o telescópio Hubble, que fica em órbita da Terra, é um satélite e um telescópio ao mesmo tempo, e que produziu imagens belíssimas, assim. Quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet as imagens do Hubble, são imagens muito bonitas e de extremo valor científico, porque nos ajudaram a entender outras galáxias, outros sistemas solares e sistemas estelares, perdão. E, inclusive, vamos lançar também um novo satélite, o James Webb, que também será um telescópio muito maior e mais potente que o Hubble e que promete trazer muitas outras novidades e informações para o campo da astronomia. E em breve também já existem estudos para construirmos um telescópio na Lua. Poderia ser um telescópio muito maior e que ia nos ajudar a investigar o universo de fora a fora. Muito bacana. E eu queria, assim, já indo, você falou então que fez a Olimpíada, né? E isso também te motivou, né, para esses estudos. E você está em qual período? Eu estou no terceiro período. Terceiro período. Ah, tá. E, assim, as projeções da carreira, assim. De engenheiro aeroespacial? Então, no Brasil, o mercado no momento ainda é um pouco fraco. A gente tem mais mercado para engenheiro aeronáutico, que é o que trabalha dentro da atmosfera terrestre, seja na Embraer, seja na Elibras. No setor espacial mesmo, apesar de a gente ter o INPE, ter a Agência Espacial Brasileira, ainda é um setor bem fraco, ainda está engatinhando. E existe, mundo afora, um mercado muito grande nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, mas esses países costumam ter restrições para funcionários estrangeiros. Porque, você imagina, um foguete, se eu conseguir mandar uma coisa para a Lua, se você consegue mandar um objeto para a Lua, é muito mais fácil para esse país mandar um míssil, uma bomba para outro país, dentro do planeta Terra mesmo. Então, assim, esses países têm uma restrição com relação a essa tecnologia. Questão de segredo militar, né? Sim, segredo está mesmo, geral, por isso tá ligado, não se contrata muito. Só engenheiros assim que se destacam muito, que acabam sendo contratados por essas agências. E aqui no Brasil a carreira deve ficar mais limitada à academia, né? Sim, sim. Pesquisa acadêmica. Inclusive, o pouco que a gente tem de mercado de trabalho, a gente tem algumas empresas hoje em São José dos Campos, que é o grande centro assim, aeroespacial brasileiro. Tem a Visiona, se não me engano, tem algumas empresas vinculadas à Embraer, mas para o setor aeroespacial. Mas, no geral, é academia, é universidades, institutos de pesquisa e um pouco na Agência Espacial Brasileira. Alguns programas, apesar que o principal, a gente já aposentou os nossos programas de foguetes e lançadores de satélite, infelizmente. É uma questão de política pública nacional. Sim, falta muito investimento. Inclusive, ontem foi assinado... Ontem, dia 15 de junho. Dia 15 de junho de 2021. No nosso espaço-tempo, tá, gente? Para quem estiver ouvindo de outros espaços-tempo, outras galáxias, ontem, né? Vou situar. Foi assinado um programa que já vinha sendo conversado há alguns meses, mas do Brasil participar do programa Artemis. Para quem não sabe, o programa Artemis, ele é um projeto da NASA
que no mesmo molde das missões Apollo, que levou o homem à Lua em 1969, agora vai estar levando a primeira mulher à Lua em 2024 e vai levar de novo outros homens à Lua, porque após as missões Apollo, o homem nunca mais voltou à Lua. E, inclusive, o Brasil vai fazer parte, até onde eu sei, não com astronautas, mas vamos mandar um rover. Que o rover ele é um robozinho que a gente manda para a Lua, ele coleta informações de solo, de campo magnético, vários dados científicos, mandamos esses dados de volta para a Terra e analisamos e produzimos conhecimento com base nisso. E um ponto muito importante do setor aeroespacial, que apesar de parecer muito deslocado da nossa realidade, a gente traz muita tecnologia do setor aeroespacial para o nosso dia a dia. Além dos travesseiros danados, famosíssimos, mas os lasers que usamos para medir temperatura na testa hoje em dia, eles vieram da astronomia. O conceito era usado para medir estrelas em outros sistemas estelares, por exemplo. Esses rovers que a gente vai mandar, a gente vai ter que evoluir toda a nossa indústria nacional, a indústria de tecnologia, de sistema. Então, assim, o governo ele faz esse investimento, que é muito importante, para capacitar essas empresas para depois poder levar a tecnologia nacional como um todo. Além das aplicações diretas, como os satélites a gente tem na agricultura, as previsões climáticas, que são de extrema importância para o Brasil como um grande produtor agrícola no geral. O agronegócio é a nossa grande, da nossa economia, é o que ainda salva o Brasil, Sim. né? O PIB, né? Principalmente a soja, né? Assim. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Plantio direto é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Só que a gente compreende agronegócio com uma visão muito mais ampla, né? A própria agricultura familiar é agronegócio também, né? Os produtos o óleo de soja, todo mundo, mais de 80% da população brasileira, né? Mas isso é outro podcast. Só que, assim, sobre o que você falou, uma curiosidade, né? A palavra Artemis, né? Da palavra Artemisa ou Artemísia, né? Refere-se à deusa grega, né? Ligada à vida selvagem, à caça. Então, acho muito importante o que o José falou sobre esse programa, né? A filha de Zeus, né? A irmã gêmea de Apolo, que está muito ligada à questão também da lua, né? E da magia, né? Associada à lua e à magia. E é interessante também que hoje em dia muitos programas, vejo muitas mulheres nesse tema também, né, voltadas para isso. Eu acho que ainda falta mais investimentos, porque interesse tem, mas eu acho que falta, e ter programas assim é muito importante. Muita gente acaba não conhecendo também, né, Guilherme? Por exemplo, se o Zé Ronaldo não tivesse participado da Olimpíada Brasileira de Astronomia, talvez ele não estivesse cursando hoje astronáutica. Sim, aeroespacial. Porque falta esse conhecimento. Existe isso aqui, você pode fazer em tal lugar, dessa e tem forma. muitos talentos, né? Como, assim, vários talentos. A Andrelândia é cheia de talentos que ainda não foram descobertos por não saberem o mundo de opções que tem para eles, sabe? Tipo assim, eu vejo assim nas escolas, quando eu fiz uma palestra esses dias na Visconde de Arantes, e eu percebi assim, muita gente interessada, muita gente com talento, com vontade, mas que por Andrelândia acabar, apesar de terem ótimas universidades, institutos de pesquisa perto, acabou ficando isolada desse conhecimento. Não chega para a população jovem, principalmente, todas as oportunidades que tem esperando eles, se eles estudarem, se esforçarem, investirem em educação. O podcast é um caminho, né? Sim. Ouçam o nosso podcast e a gente depois vai falar de dicas também, né? Sim, então sim. Essas dicas aí são primordiais, né? Para quem quer alcançar, né? esse passo. E só um comentário que o José falou que eu acho importante retomar também, é sobre os usos e aplicações práticas na vida humana desse tipo de tecnologia da astronomia, astronáutica, né? Porque assim, as próprias navegações fizeram, né, com que o mundo modificasse,
né, a sua forma de ver o mundo, né? A Revolução Industrial trouxe outras perspectivas para o mundo, né? O próprio cinema, outra janela para o mundo. Então, a técnica, né? A técnica, né? Para o telescópio, né? A forma de observar e outras comodidades, né? Então, a facilidade para a agricultura. Então, está muito ligado à nossa vida cotidiana também, à tecnologia dos celulares, das videochamadas, né? Essas questões todas eu acho interessante você trazer esse ponto também, como que isso está fortemente ligado à ciência. Por isso que o investimento nessa nova geração, né, como política pública, para que eles se desenvolvam, principalmente como o Adriano falou, da pandemia, né, que teve várias descobertas no momento de pandemia, que é o momento em que as pessoas estão isoladas. Então, esse é um momento também em que muitos talentos têm que estar atentos, né, vocês jovens aí ouvindo a gente, estarem atentos para acessar esse mundo de informações e de conteúdos e criar, né, possibilidades de leituras de mundo para astronomia, para astronáutica. A gente tem um parque arqueológico, a gente tem uma parceria com alguns arqueoastrônomos, como Gustavo Villa, que identificou que o nosso parque arqueológico tem referências solares muito ligadas aos parques da América Central. Então, a gente tem essa ligação, a gente precisa estudar mais isso, a gente precisa se unir mais para entender essa história, pensar no museu, né? Pensar em projetos nesse sentido, continuar essas prosas, né, José? E o Adriano também queria falar alguma coisa. Eu quero pontuar, é uma questão muito interessante que o Zé Ronaldo falou, que é para que serve, né? Uhum. Tem um livro que chama A Utilidade do Inútil. É de um escritor italiano, Nuccio Ordini. E ele fala sobre essa questão de ciências, de filosofia também, de ser inútil. Eu acho que a essência da ciência, a ciência de base, né, que ela é bem abstrata, é ser inútil. A gente somos inútil, a gente somos inútil. Você pesquisa por curiosidade e depois a aplicação vem. Quando o Dirac, lá no início do século passado, descobriu a antimatéria, ele descobriu matematicamente que existiria uma antipartícula e depois foi detectada, ele recebeu o prêmio Nobel e tal, ele não sabia para que servia, poderia não servir para nada. Aí, hoje, depois de 100 anos, isso é utilizado para curar câncer, né, no tratamento contra câncer. Então, eu acho que é você entender essa importância da pesquisa de base, entender que, a priori, ela é totalmente inútil mesmo, não tem nada de mal nisso, e com certeza, depois de um tempo, vai surgir aplicação em coisas que, obviamente, a gente nem imaginaria que existia. Por quê? Porque foi desenvolvida a partir de uma coisa que a gente também não sabia que existia. Então, isso é comum. Mas eu acho uma coisa que você falou, Adriano, que o que nos move não é a inutilidade, é a curiosidade, porque a curiosidade é muito útil, né? A curiosidade de olhar para o céu. A gente vive em cidades pequenas, muita gente vive, que está ouvindo a gente, mora em fazenda, no campo. O José tem sítio, que também fica muito lá no sítio. E então, assim, a gente tem essa possibilidade de observar, de anotar, né, de compreender esses fenômenos, né? Então, a curiosidade é o mínimo, né, que o ser humano tem para que ele não passe a vida na pasmaceira e acreditando em tudo que é dito, né? Então, assim, hoje em dia, e a gente tem falando de astronomia, a gente tem um universo que é a internet hoje, né, que nos possibilita fazer, né, descobrir muitas coisas. E aí, nesse sentido, eu queria passar com vocês também, pedir primeiro ao José falar um pouquinho sobre dicas de acesso na internet, um pouquinho sobre carreira, um pouquinho sobre
Vamos falar um pouquinho da carreira, onde encontrar, sobre astronomia, arqueoastronomia, áreas afins à astronomia. Então, a astronomia no Brasil hoje, ela é mais um braço da física. No geral mas assim, dentro das universidades é mais tratado. Tanto que em nível de graduação hoje no Brasil a gente só tem 3 cursos de astronomia. Um na Universidade de São Paulo, um na Universidade Federal do Rio de Janeiro e outro na Universidade Federal de Sergipe. Só que, assim, esse é um caminho para se chegar na astronomia, só que não é o caminho mais fácil e não é um caminho que eu particularmente indicaria. Eu acho que, assim, para o jovem que quer ser astrônomo pesquisador, estudar corpos celestes de um modo mais aprofundado, porque é um ponto importante também. Quem tiver curiosidade apenas, pode comprar um telescópio, a gente tem telescópios baratos, e estudar os astros, assim, por alto. Lógico, não vai conseguir fazer pesquisas mais aprofundadas, mas por hobby, você não precisa ir para uma universidade para ser um astrônomo amador. Esse é um ponto importante. Muitos astrônomos amadores, inclusive, descobrem, né, corpos celestes Sim, e tal. Sim, a NASA, inclusive nos Estados Unidos, principalmente, tem um programa que paga astrônomos amadores sem irem para a universidade para descobrirem corpos celestes no geral. E assim, mas voltando para a academia, para as universidades, um caminho que é o mais comum hoje no Brasil é se estudar física. A gente tem ótimas instituições aqui perto, como a UFSJ, a UFLA, a Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso técnico está aqui, o Matheus, ele faz física, né, Matheus, na UFSJ. E após se graduar em física nessas universidades, que lá você já vai ter um contato, principalmente na UFJF, na Federal de Juiz de Fora, onde você tem um observatório e tudo mais, você ir para uma pós-graduação em astronomia. Porque após você já tem mais lugares, você tem nas universidades que eu já citei, que você tem a graduação, e você tem também no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, que hoje é a maior autoridade em termos de astronomia a nível nacional, e uma das maiores no mundo todo, e no Instituto de Pesquisas Espaciais, no INPE, em São José dos Campos. Na Unesp, em Guaratinguetá, também tem uma. Tem um professor meu que está no doutorado lá, que a pesquisa deles é bem interessante. Inclusive, estava para mandar uma sonda pousar em um asteroide. Era um desenvolvimento, se não me engano, junto com a Rússia e com o Japão. Eu sei que a coordenadora de lá, tem um asteroide que tem o nome dela, porque foi ela que descobriu lá e tal. Então, eles desenvolvem bastante pesquisa lá também. Legal. E tem mais outras indicações? Bom, acho que o principal é isso, justificar o porquê de se fazer física primeiro, porque, no geral, a base da astronomia e a física é a mesma. São ciências que uma nasceu da outra, sabe? E no mercado de trabalho para o físico hoje no Brasil, ele é bem melhor, ele é mais amplo. Por exemplo, o jovem que faz física, ele pode estar dando aula em uma escola de ensino médio, fundamental, enquanto faz a sua especialização, sua pós-graduação em astronomia. Enquanto um formado em astronomia, ele só com a graduação ele não vai ter muito mercado de trabalho no Brasil, porque são raras as escolas que abrem vaga para astrônomos. Ótimo, José. E você, Adriano, indica de cursos? Os que eu conheço é esse da Unesp, pessoalmente conheço, e lá eles têm até um curso de verão em astronomia. Geralmente as vagas abrem acho que em novembro, dezembro, no final do ano, para ser executado no começo do ano seguinte. Bem interessante, tá? Um cursinho de verão, muito bom o curso, já fiz. O CBPF também, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é o nosso maior instituto, fundado por César Lax, que é o brasileiro que quase ganhou o prêmio Nobel, né? Leite Lopes e companhia lá da física, só tem gigante. O meu orientador de mestrado é de lá, o Elael. Se alguém quiser entrar em contato, eu posso até tentar fazer uma ponte. Lá tem pós-graduação também nessas áreas de astrofísica. A UFRJ, com certeza, é um berço também. Essas são as que mais conheço.
E vamos falar um pouquinho também, gente, sobre esse acesso na internet. Eu vou sempre a gente falar um pouquinho sobre esse acesso, dicas tanto de filmes, sites, aplicativos, falar um pouquinho sobre, fazer uma rodada aí de dicas nesse sentido. Olha, em questão de recomendação, tanto de filme e livro, eu tenho várias para dar pro pessoal. Eu vou separar por cientistas, certo? Do Stephen Hawking, que é um dos principais nomes hoje, apesar de já ter falecido em buracos negros, a gente tem um filme, que é A Teoria de Tudo, um filme muito emocionante, conta a história dele, que aborda alguns pontos das teorias dele, então é interessante para quem curte. Tem A História de Stephen Hawking, que é outro filme bem parecido por ser uma biografia, e ambos são baseados no livro que a esposa dele escreveu, que se chama Teoria de Tudo também. Agora, um livro escrito pelo próprio Stephen Hawking e que fala mais de ciência, um pouco mais aprofundado, mas que também é uma boa leitura para o público mais leigo, que é Uma Breve História do Tempo. É um livro muito famoso dele e muito bom. Já para outros que são mais focados na astronomia, aos astrônomos famosos que a gente tem, que era o Neil deGrasse. Só colocar mais um do Stephen Hawking, que é O Universo numa Casca de Nós, Sim. que é muito bom também. Ilustrado. Então, do Neil deGrasse Tyson e do Carl Sagan, que são dois astrônomos americanos famosíssimos. Eles têm duas séries. Tem a original do Carl Sagan e o Neil deGrasse regravou agora, tem no Disney Plus, que é Cosmos, Uma Odisseia no Espaço-Tempo, e Cosmos, Mundos Possíveis, que eles abordam assim tanto a história da formação do nosso planeta como do universo em geral, a possibilidade de vida em outros planetas, sabe assim. É uma série muito interessante, com uma linguagem muito acessível em geral, então eu recomendo Extremamente pro filosófica também. Sim. Eu vi um. E ambas baseado no livro do Carl Sagan, que também se chama Cosmos. Outro livro de divulgação científica muito bom é o Astrofísica para Apressados, que é do Neil deGrasse, que também aborda temas da astrofísica, mas sem usar uma linguagem muito complexa, uma linguagem muito técnica. Eu acho que assim, é um livro muito bom para quem gosta da área e quer conhecer mais sem precisar quebrar a cabeça muito, sabe? Com certeza. Um outro que é o físico, que era o Feynman, que ele tem um filme, que é Infinity, Um Amor Sem Limites, e ele tem dois livros. Um é o que tem em português, que é O Senhor Está Brincando, Sr. Feynman, que inclusive narra uma passagem dele pelo Brasil, quando ele veio lecionar na Sociedade Brasileira de Pesquisas em Física. E o outro que eu não achei em português, mas que é o What Do You Care What Other People Think, que também é uma biografia dele. Tem um dele também muito bom, que é o 12 Lições de Física. Ele separa 12 lições. Ele tem uma série de livros didáticos que são as lições de física, né, do Feynman. Aí ele pegou algumas lições e separou num livro de divulgação. Chama 12 Lições de Física, de Richard Feynman. Muito bom também. E o último cientista principal assim, que eu vou passar aqui é o Einstein, que ele tem uma série da National Geographic, que é a Genius, a vida de Einstein. A primeira temporada é só sobre Einstein, a segunda já é sobre o Picasso, se não me engano. E tem um filme que é uma paródia cômica, assim, sabe? Sem fundo científico nenhum, mas eu quis fazer uma menção honrosa, que é A Teoria do Amor, que é um filme que conta que o Einstein, além de um físico brilhante, é um gênio da arte do casamento. E tenta juntar a sobrinha dele, que faz doutorado em Princeton, com um jovem mecânico, sem conhecimento acadêmico nenhum, sabe assim? É bem comédia pastelão, sabe? Pessoal que gosta, fica aí uma recomendação. Um muito legal também do Carl Sagan, para quem quer conhecer ciência, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro é muito bom, ele fala sobre essa anticiência, sabe? Essa falta de acreditar na ciência, de não acreditar, de conhecer a ciência, né? Eu não quero acreditar, eu quero entender. É que agora a gente vive a era da pós-verdade também, Sim. né? Não, A era da ele já... pós-verdade, ela
tudo virou contestável, né? Todo mundo é especialista em tudo, né? Exatamente. Pode chegar alguém aqui e contestar tudo que vocês E estudaram aquela- anos. Sem aquela argumento, questão- né? É, Porque se sem nada. contestar com argumento, com argumento científico, isso É, é bom, com mas é certeza. sem conhecimento nenhum. São dois pontos importantes que você levantou. Um é aquele famoso ditado. A gente vive num mundo em que todo mundo usa, tem acesso à tecnologia, a tudo que a ciência tem a oferecer, mas não sabe nada de ciência e de tecnologia. Igual o Adriano falou, a ciência, é um ponto que eu sempre bato, ela foi feita para ser contestada. A ciência ela nasceu para ser contestada, mas da forma certa, usando estudos, pesquisa, o método científico da forma que foi feita. Se chegar aqui, vamos pegar o exemplo da Terra plana que está na astronomia. Se chegar aqui um terraplanista falar que a Terra não é redonda, ok, mas ele tem que provar o ponto dele, ele tem que produzir estudos, ele tem que usar o método científico da forma que ele foi feito para ser usado para provar isso. Então, assim, a ciência ela não é uma deusa imortal que está lá intocável. Não, a gente foi feito para duvidar, foi feito para ter curiosidade, só que a gente tem que saber medir isso, a gente tem que usar as bases certas para contestar isso. Só que acontece uma questão de horizonte cognitivo, né? Como você disse, não bate. Porque aí você está apresentando por método, o outro está apresentando O outro por tem um devaneio. devaneios, divagações ou slides aleatórios, né? Ou alguma coisa que ele viu em algum lugar que ele não sabe a referência de quem. Acaba ficando um gap que a gente fala que existe entre a academia, as universidades, e o público em geral, que a gente tenta sanar com a divulgação científica, igual a gente está fazendo aqui hoje. Essa torre de marfim que a academia criou contribuiu muito para isso. E aí as pessoas são bombardeadas de informação, acabam confundindo informação com conhecimento, não estão preparadas. Mas o problema é que devaneios. a origem da nossa academia ela é europeia, né? Então, assim, ela tem essa visão, assim, muito exclusiva. Elitista. Né? Elitista. Sim. Só que, assim, por mais que isso, hoje em dia, eu vejo que tem sido muito trabalhado o encontro de saberes, dar títulos de doutor honoris causa, né, para pessoas, por exemplo, Ailton Krenak, né, a UFJF faz muito isso, eu vejo, mais até do que muitas universidades até muito reconhecidas, e isso é uma questão também, né? Hoje em dia o saber está sendo revigorado e repensado com outras conexões. Sim, é porque é uma questão complexa também, porque igual, se você chegar num grande centro de pesquisa brasileiro, universidades grandes, seja USP, UFRJ, UFMG, você falar para um senhor lá, um professor lá, que tem pesquisas muito grandes, importantes para fazer, tem as suas aulas para dar, assim, já tem uma agenda super carregada, você fala, tem umas 3 pessoas ali de fora com cartaz falando que a Terra é plana. Pô, o cara aí vai falar, eu não tem nem como se comunicar, existe essa falha, sabe, entre a ponte. Igual, a gente, quando faz física, engenharia, a gente carrega toda uma bagagem matemática muito complexa para poder entender todos aqueles fenômenos. Então, assim, existe uma dificuldade de se dialogar, sabe? Falta técnica na comunicação, né? Sim. Mas assim, o que você disse, né, José, fazer feiras de ciência que sejam online, projetos, né, como a gente está fazendo o podcast, né, esse diálogo, essa forma de demonstrar, eu acho interessante. E assim, eu queria, para a gente encerrar, vocês têm mais alguma colocação? Quer falar alguma dica de aplicativo, alguma coisa? Eu tenho os meus livros aqui para terminar, falta usar alguns. Tem um de um brasileiro, que é ex-professor da USP, já faleceu, que é o John Steiner, que é o Fascínio do Universo. Tem uma série muito boa de ficção científica, inclusive o Guilherme já falou que é fã, que é Star Trek, que é uma série que, apesar de ser de ficção, traz vários debates científicos muito legais, sabe? Isso, o Star Trek, eu como fã e que vejo muito, eu recomendo que as pessoas, no início, vai haver um choque da linguagem. Assim, você não entende, muita coisa você não vai entender mesmo, mas depois você vai adentrando, você vai vendo a questão do espaço-tempo, você vai ver a questão... A ficção científica, ela é uma forma muito criativa, inteligente de abordar esses temas
que são tão estudados de uma forma muito complexa Abstrata, né? e abstrata. Ela mostra visualmente ali o cinema e a linguagem audiovisual, eles conseguem mostrar, ele tem um potencial de mostrar isso de uma maneira mais palatável e divertida também, porque aí é até meio aventureira também, as missões que eles fazem, né? E aí isso é muito interessante, porque tem lições de vida também sobre as descobertas que eles fazem. A que eu mais gosto é The Next Generation, a Sim. nova geração, porque eu acho que a The Next Generation vai falar exatamente sobre uma nave em que o papel dessa nave é dar seguimento ao percurso deles e ajudar os grupos geracionais a se manterem. Então eu quero manter a biodiversidade. E eu tenho mais alguns filmes. O Gravidade, que é um filme muito bom, talvez o público estranhe um pouco, porque ele se passa no espaço, é um dos poucos filmes que abordam o fato que no espaço não existe som. Não é igual Star Wars, que a gente ouve o barulho das naves disparando. E ele brinca com isso, sabe? Essa questão do som, aquele silêncio, a solidão que aquilo gera. A gente tem Interestelar, que é um filme excelente, assim, um dos filmes cientificamente falando mais precisos que existem, pra galera que gosta de astronomia, astrofísica. Para entender buraco negro, buraco de minhoca, distorção de espaço-tempo, como que o tempo pode passar de uma forma para uma pessoa, como pode passar mais lentamente para outra, esse aí é perfeito, esse filme, né? Sim, Explica muito inclusive ele bem. tem o buraco negro que é apresentado no filme, ele foi construído com base em estudos de físicos americanos, assim, é o mais preciso possível esse filme, é muito bom. A gente tem uma série que é The Big Bang Theory, que é uma série muito famosa, e tem um livro que eu queria recomendar, não é tanto de astronomia, mas fala de ciências no geral, que é o Sapiens, do Harari, que é um livro muito bom, tem uma abordagem filosófica sobre a ciência, sobre o mundo em geral, revoluções científicas, industrial, tudo, muito bom. E para quem, pais aí que estiverem ouvindo, quiserem dar um livro para os seus filhos, tudo, a gente tem uma história em quadrinhos, que é um livro do Aníbal Hetten, inclusive meu professor, que é O Ombro de Gigantes, que ele conta toda a história da astronomia em forma de quadrinhos. Então tem uma linguagem muito legal para as crianças, com desenhos, ilustrações dos experimentos e tudo mais. Obrigado. Adriano, mais alguma indicação? Eu acho que é isso aí. Para quem quer aprofundar um pouquinho mais, a nível de divulgação ainda mais, um pouco mais de cálculos e tal, tem um livro muito bom, publicado pela Livraria da Física, que é, o título dele é Os Buracos Negros na Ciência Atual, um brevíssimo manual introdutório. Um livro pequeno, mas que dá um aprofundamento um pouco maior. Para quem gosta de buraco negro também, um livro mais fácil, também curto, é um do Stephen Hawking, o Buracos Negros, que é uma palestra que ele deu para a BBC. E, para quem quer entender melhor essa distorção do espaço-tempo, como o tempo pode ser manipulado de acordo com algumas condições físicas, tem a Teoria da Relatividade, escrito pelo próprio Albert Einstein. Também não é um livro difícil de se entender, não, que é bem interessante. Só para demonstrar, né, como o universo é gigante, tanto na escala de espaço, mas de tempo também. Então, se você reduzisse tudo que aconteceu no universo, desde o Big Bang até hoje, em um ano, como que seria, né? Como que ocorreria o aparecimento dos fenômenos? Aqui eles trazem alguns fenômenos. Dia 1º de janeiro, à meia-noite, aconteceria o Big Bang. Dia 1º de janeiro, às 2h30 da madrugada, a formação da radiação cósmica de fundo, que é essa radiação cósmica de fundo é como se fosse uma identidade, uma digital do Big Bang, do universo, que surgiu lá no início. Dia 8 de setembro se formaria o Sol. Dia 11 de setembro, início da formação da Terra. Dia 30 de dezembro, a extinção dos dinossauros, como se fosse ontem, né? Dia 31 de dezembro, às 23h39, surgem os primeiros hominídeos. E somente dia 31 de dezembro, às 23h59 minutos e 30 segundos, surge a primeira civilização humana.
Então é para mostrar como que a gente chegou aqui outro dia, né? É muito recente. Sim. E, inclusive, aproveitando o gancho, sei que já se estendeu muito, mas citar também um livro, uma palestra do Carl Sagan, que é o Pálido Ponto Azul, que ele traz essa reflexão a partir de uma foto tirada de uma sonda da NASA, a Voyager, que tirou uma foto da Terra. E a Terra nessa foto é um ponto azul, assim, minúsculo. E ele fala que todas as nossas preocupações políticas, todo ditador, tirano, homem bom, mal, tudo tá naquele mínimo ponto. Então, tipo assim, por mais que a gente se ache, tem essa tendência a achar o centro do universo, que nossos problemas são mais importantes que os dos outros, toda essa parte filosófica, a gente, em questão de universo, a gente não é nada, a gente é poeira de estrelas. Nada além disso. Então, gente, quero agradecer a todas as poeiras, partículas das estrelas, né, por essa prosa excelente, assim, foi muito bom. Eu acredito piamente nisso. Eu acho que também essa questão, né, como realmente somos um ponto mínimo, né, é uma partícula mínima, né, e que, na verdade, os nossos sonhos têm que ser gigantescos e intergalácticos, né? Não percam isso de vista. Esse podcast foi carinhosamente realizado por Guilherme Landim como mediador, a pessoa que vos fala, Adriano Sá e José Ronaldo Nogueira Filho como convidados, Matheus Almeida, Brian Wendrell e Simone na produção. O texto de abertura foi adaptado do site Brasil Escola. O programa é veiculado nas rádios Andrelândia FM e Cultura FM, além de ficar disponível no canal do YouTube da Secult Andrelândia. Inscreva-se no canal e acompanhe as novidades. Ouçam e compartilhem nosso podcast. Afinal, é só meia horinha.